Sabe o que eu estava pensando sobre você? Em como você inventa desculpas para quando as coisas são para você, mas quando é para os outros, você sempre arruma uma maneira de atender, de ter tempo, de arrumar dinheiro, fazer um milagre. Mas quando é para você, você não grava um vídeo porque não tem um lugar onde pôr o microfone. Você não começa a tirar aquele projeto seu de escrever um livro do papel porque você não tem tempo. Mas quando é para um trabalho extra, você vira madrugada e feliz ainda para ganhar 200 conto. Tô falando isso porque eu já fiz muito isso. Quando é pra gente, quando é alguma coisa mais a longo prazo, a gente geralmente procrastina e arruma uma desculpa. Mas quando você precisa atender alguém, por exemplo, a agenda da sua casa, a rotina muda completamente. O que você faz? Você muda os horários, você arruma um tempo. Mas quando é para você, você não consegue acordar meia hora antes. Vamos colocar as cartas na mesa aqui. Quando você tem um sonho, eu vou falar da parte mais criativa dos nossos sonhos. Não de uma faculdade de medicina, porque uma faculdade de medicina você vai ter que estudar e as pessoas vão ver você saindo de casa, vão ver você se dedicando e uma hora ou outra você vai ter que falar. Mas, por exemplo, se você tem o sonho de se comunicar, por exemplo, que é o que eu estou fazendo, você não precisa falar para ninguém. Aqui em casa, no começo do meu projeto, sabe quem sabia só? A minha esposa. E olhe lá, ela sabia que eu estava fazendo alguma coisa, mas ela não sabia o teor dos vídeos. Mesmo porque eu também não sabia, estava descobrindo o que eu estava fazendo. E isso me levou a pensar. É meio clichê as pessoas falarem, ai, comece com o que você tem. Você consegue tempo. E é um clichê que é verdadeiro. Se você pudesse olhar o celular que eu estou gravando esse vídeo, de 2026 para 2027, você ia dar risada igual a vendedora da loja que eu passei esse fim de semana e eu mostrei meu iPhone 8 para pegar um outro iPhone mais novo. É óbvio que ela não ia pagar nada, mas quase ela me deu um dinheiro de dó. Ou ela pode ser uma visionária que ela vai guardar o celular e logo ele vai valer um bom dinheiro no museu aqui da cidade. Acho que esse microfone é uma das coisas mais novas que eu tenho. Meu tripé, sabe qual que é? Eu vou falar para você. Guia de Campo, Aves Brasilis, Ave Fauna Brasileira, Anthony Robbins, Desperte Seu Gigante Interior, Bíblia Pastoral, letra grande, e tem 3 livros da Frida Kahlo da minha esposa. E eu tô gravando em cima da mesa. Na mesa de café da manhã. Eu não pus o café da manhã, queria ter posto para ficar bonito, mas não vai dar tempo. Eu não vou arrumar outra desculpa para não gravar. Uma coisa que eu já venho procrastinando há meses. E eu tô falando de mim, mas não é para falar de mim, é para falar de você. Porque foi em você que eu pensei. Será que você não consegue começar o seu projeto criativo, não importa o que seja, vídeo, que você quer cantar, você quer pintar, você quer fazer qualquer coisa que seja na área criativa, ou mesmo que não seja, mas alguma coisa que você comece e não fale para ninguém. A primeira coisa, quando você fala para alguém, o mundo metafísico transcendental parece que muda. Semana passada eu agendei uma pousada para ir no aniversário da minha esposa esse fim de semana e tava uma previsão de tempo maravilhosa. O que ela falou, eu também acabei falando, para as pessoas perto que a gente ia viajar. Se você olhar pela janela agora, Americana é uma cidade que faz 30 graus. Só que agora deve estar 9. O tempo resolveu virar. É, mas eu não vou viajar na praia aqui em Americana, vou pro litoral norte de Sampa. Lá sabe quanto vai estar no fim de semana? Chuva, máxima de 20, 19 graus. Aí a gente cancelou a viagem. E eu comecei a gravar esse vídeo e lembrei disso. A primeira coisa, não fale para as pessoas os projetos que você está tirando do papel. A segunda coisa, comece pelo amor de Deus. Só começa. Eu sou um escritor. Só que se eu ficar escrevendo, talvez demore muito mais para chegar no seu coraçãozinho a minha mensagem. Então, eu tive que me reinventar. Eu dei desculpa por muito tempo. Busquei, fui no ChatGPT, no Claude, e fui tentando ver algum milagre que não existe. Tem pessoas que se dão bem escrevendo na internet, no X, no ex-Twitter, ou no Instagram. Só que eu queria uma coisa que durasse mais tempo, então eu vim pro YouTube. Então eu não vou ficar digitando um monte de letra na sua tela, porque é mais gostoso para mim. Então eu gravo vídeos. Isso é a segunda coisa que você tem que entender. Comece do jeito que dá, mas não do jeito que você acha que tem que ser. É meio complicado, né, que eu tô falando. Mas é simples de entender. É o que eu falei.
Se eu ficar digitando só no YouTube, provavelmente vocês não vão assistir esse vídeo. Então eu decidi começar do jeito que eu posso, na sala de casa, na frente da janela. Só que o mais importante é a mensagem que eu quero passar para vocês. E a gente fica muito preso na ideia que a gente tem de como tem que ser e não como é. Nossa, eu queria gravar numa biblioteca que eu nem tenho em casa. Como que eu vou gravar numa biblioteca se eu não tenho em casa? Eu queria estar com a voz melhor, porque de manhã minha voz é horrível. Porque eu tomo remédio para asma e minha voz fica ruim de manhã. Eu queria gravar às 10h30 da manhã. Só que às 10h30 da manhã eu tô no meu trabalho. Tudo isso fica virando desculpas na nossa cabeça. A terceira coisa, a gente fica pensando muito no julgamento das pessoas e cria imagens na nossa cabeça das pessoas falando coisas pra gente, sendo que elas nem falaram nada e a gente acha que vai falar. Provavelmente elas não vão falar. Mas para evitar que elas não falem, volta no primeiro passo, não fala as coisas pra ninguém. Eu já cometi várias vezes esse erro, meu Deus. Escrevo livro e dou para uma pessoa conferir se está certo. Eu gravo um vídeo que nem eu sei onde vai dar e mostro para a família. Nosso mestre, Jesus, já disse, é geralmente no nosso próprio ambiente que as pessoas vão dar os piores conselhos. E falando de projeto criativo, é a mesma coisa de pedir opinião para um médico de como deveria ser o seu design, que eu sou designer gráfico também. E além disso, sou daltônico. E como que é possível isso, né? Só que eu... faz 30 anos que eu sou designer. Já passei por algumas gafes, mas como que eu não enxerguei isso na minha vida antes? Eu fiquei a vida inteira sendo daltônico e fazendo design com cor e sobrevivi e ponho comida na minha mesa, sustento minha família com essa profissão que eu tenho. Eu nunca parei para olhar dessa forma. Eu nem parei para pensar que eu era daltônico, simplesmente fui fazendo por quê? Eu precisava fazer pela minha família, pelos outros, então eu dei um jeito. Porque imagina se fosse o meu sonho ser designer. Eu nunca ia ser designer, porque como que o daltônico que não enxerga a distinção de verde para vermelho, que é uma coisa absurda, pode querer sonhar em ser designer? Como que alguém que fica com a voz igual eu tô, por causa da bombinha de asma, que eu também fiquei com asma depois de velho, pode querer sonhar em ter um projeto de comunicação? Só que eu falei, eu vou fazer isso com voz, sem voz, aqui em casa, do jeito que dá, no meio da bagunça, porque a gente não consegue melhorar o que não existe. E por último, só que talvez seja o mais importante, talvez seja um dos motivos que mais matam nossos sonhos. Nós estamos acostumados a valorizar o curto prazo e um ganho rápido, do que valorizar o longo prazo e um ganho maior. Porque a gente não vê resultado. Principalmente quando você está tirando um projeto do papel, você não vê resultado. E vivemos numa sociedade que quer resultados. Aplicar uma injeçãozinha de Monjaro, fazer um servicinho de venda ali, já ganha dinheiro na semana. E a gente não valoriza os pequenos começos e a constância de todo dia um pouquinho. No primeiro mês você não vê resultado, no segundo você não vê. Principalmente quando é pra gente, a gente se cobra mais que os outros. No sexto mês você não vê resultado, fala, eu sabia que não devia ter começado. Não é pra mim não. Vou sair do curso, parar de gravar, parar de escrever, parar de pintar, parar de plantar bananeira, parar de dançar, parar de qualquer coisa. E vou voltar pro que eu tava fazendo. Só que o sonho, ele é igual ao nosso coração, ele não para de bater. Às vezes você não sente, mas às vezes quando você se esforça um pouco, você começa a sentir essa batida de novo. E aí vai ter passado mais um ano, mais 2 anos, mais 10 anos, e você vai continuar com aquela vontade que não vem daqui de dentro, vem do nosso universo, da força criativa, do nosso Criador, de que a gente precisa tirar esse desejo, esse sonho de dentro da gente e criar. Nós fomos feitos para criar. E criar não só para os outros, criar para nós mesmos. Porque das duas uma, ou você vai ficar rico fazendo o que você gosta, se divertindo, né? Porque às vezes vai ter coisas que você não gosta de fazer, mas você vai se divertir. Ou pelo menos você vai ter uma riqueza talvez maior do que o dinheiro, que é ter a satisfação
de ter, enfim, feito algo por você, algo que você sonha. E agora você dorme com esse barulho. E agora você se inscreve no meu canal e manda para alguém que pode gostar do que eu falei aqui. Te vejo no próximo vídeo, um abraço.